Eu vou adicionar um pouco de pimenta. Vamos lá. Eu não discordo na essência de nada que foi dito e eu adoraria que o conselho de Tasso Gereissati fosse seguido pelo presidente. O presidente gera instabilidade política com a sua verborragia, com a sua retórica beligerante ou escrachada. E nisso ele se espelha muito no Trump, né? Então, eu começo concordando. Aliás, pensei até aqui numa solução, talvez ele virar o embaixador nos Estados Unidos, numa questão legal talvez complicada, deixar o Paulo Guedes ou algum outro desses assumir a presidência, e ele ia poder ficar muito próximo do Trump e ambos falando o que bem desejarem. Mas, brincadeiras à parte, o que acontece e por que eu falei que ia adicionar um pouco de pimenta? Porque estupidez e idiotice à parte daquilo que o presidente tem o hábito de dizer com muita frequência, ele sabe o que está fazendo, ele está pautando a mídia, e a mídia se deixa pautar muitas vezes, porque isso é notícia, como a Vera colocou em parte, porque ele é o presidente, isso afeta instituições, afeta até mesmo o país, e em parte porque a mídia adora isso, assim como aqui nos Estados Unidos adora com Trump, e fica até um jogo interessante dos dois lados, que quem perde é o povo, né? Porque ambos adoram falar da quantidade de vezes que o sujeito tem que defecar porque o presidente disse isso, enquanto que tem coisas muito mais sérias que ficam para segundo plano e tudo mais. Só que por que eu digo que é pimenta, então? Porque se não fosse esse estilo, e aí vem o grande dilema, o dilema dos liberais, o dilema de todo mundo que tem algum bom senso, na minha opinião. Quem venceu as eleições? Por que não venceu? Tinha candidatos com esse perfil, né? O perfil técnico mais liberal, o perfil Paulo Guedes. Tinha candidatos. João Amoedo do Partido Novo, forçando muito a barra, até o Alckmin do partido do Tasso Gereissati, que deve também explicações de por que os tucanos não conseguiram entregar as reformas nessa magnitude que o governo Bolsonaro, mal ou bem, que está aprovando, né? Justiça seja feita, e quem botou o ministro e quem mandou a reforma foi o presidente. Mérito seu nesse aspecto, mas quem coloca a gente na rua para pedir a reforma, quem venceu as eleições numa eleição um tanto plebiscitária contra o petismo, foi Jair Bolsonaro. E aí é que vem o dilema. Aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. Tinha 16 candidatos, pré-candidatos nas primárias. Um monte mais presidenciável, um monte mais respeitador da República e das instituições. Mas aí eu entendo, hein, Constantino, eu entendo muito bem o seu ponto. Mas o que eu acho é que o presidente, a eleição passou. A estratégia dele prevaleceu. A estratégia dele, só para concluir, a estratégia dele prevaleceu. Ele venceu a eleição. Então agora é um exercício de irresponsabilidade você manter, neste momento, a mesma tática eleitoral. Porque tá perfeito. Todo populista se mantém eternamente num palanque. Você precisa entregar um resultado. Depois, até acho que mais próximo da eleição ele tem pretensões reeleitorais e é natural que tenha, não condeno por ter. Agora, mais próximo da agenda eleitoral, ele poderia até retomar esse estilo, mas hoje ele está prestando um desserviço ao país e às pessoas, sobretudo as mais pobres, os brasileiros mais pobres, que precisam dessa recuperação econômica e o presidente não ajuda, né? Não discordo, Josias. Meu ponto é o seguinte, tá? Um retroalimenta o outro. Digamos assim, a imprensa com um viés e a implicância em relação ao Bolsonaro, que foi rotulado de tudo no passado, mesmo durante a campanha, né? Fascista, nazista. O Trump também é chamado disso. E, diga-se de passagem, todos os republicanos eram chamados disso. É aquela história do Pedro e do Lobo. Tanto chamam republicanos de ultraconservadores, fascistas, que a hora que aparecer um, ninguém vai acreditar. Então, a imprensa não está caindo em descrédito, perdendo credibilidade à toa. E esse exercício de reflexão precisa ser feito. Então, um retroalimenta o outro. Por que o Bolsonaro insiste nessa retórica? Para jogar para a plateia, como a Vera colocou, para alimentar a sua militância e mantê-la engajada. Mas você acha que o papel da imprensa é normalizar os absurdos? Ele pauta a imprensa com isso. Mas o papel da imprensa é normalizar os absurdos? Normalizar falar de cocô? Por exemplo, o papel da imprensa é normalizar, dizer que tortura não existiu, dizer que beleza. Não, é que ele se deixa pautar, ele joga essas polêmicas, são cascas de banana para todos os lados. Enquanto que o ministro da Infraestrutura, que vive sendo elogiado aqui mesmo no programa e em outros, né, faz um baita trabalho, avançando. Então, mas aí eu me lembro, Constantino, para não pegar
a fala de nenhum inimigo, eu me lembro o general Santos Cruz, que foi expurgado lá do Palácio do Planalto. Ele disse uma frase que para mim é lapidar. Ele falou, olha, o excesso de besteiras do governo impede que o Bolsonaro festeje e comemore o que há de positivo no governo dele. Quer dizer, ele próprio se autossabota. Eu acho o seguinte, não discordo. É uma coisa fazer isso com a economia voando, como a dos Estados Unidos. E mesmo assim é complicado, tá? Porque eu acho que o Trump vai começar a enfrentar problemas com, por exemplo, a questão da China, já não é tão consensual. Então, eu acho que nada é linear, nada é preto no branco. Não, fazer isso com a economia em recessão técnica, como a gente vai tratar no bloco que vem... O Bolsonaro com o Trump é perigosa porque os Estados Unidos não têm a mesma posição do Brasil. A questão que você mencionou da Alemanha, por exemplo, com a Amazônia, né? A reação do Bolsonaro é de desprezo, de descaso, enquanto que o Trump é o dono do dinheiro. Quando os Estados Unidos resolve cortar verbas do resto do mundo na causa ambiental e tudo mais, é a causa ambiental que está perdendo. Quando o Brasil peita, o Brasil é que perde. O ponto é que a gente está no fundo do buraco. E o Bolsonaro, com essa verborragia dele, dá a impressão de que está jogando terra em cima, quando ele deveria se esforçar para sair do buraco.